Pessoal, hoje é 8 de dezembro. Comemoramos duas datas específicas neste dia 8. O Dia da Família e o Dia da Justiça. E aí nós aproveitamos, mandamos aquele abraço, votos de muita saúde, paz, prosperidade para as famílias do Brasil, do Nordeste, da Paraíba, aqui de João Pessoa, nossa capital, e também da família do Poder Judiciário, já que hoje, dia 8 de dezembro, também é o Dia da Justiça. E por falar em justiça, a grande polêmica que nós vivenciamos e vemos no Brasil é com relação à credibilidade, à confiança de nós brasileiros no nosso Poder Judiciário, ou mais especificamente na nossa Suprema Corte de Justiça, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Um fato nos intriga, é a composição do STF. O STF, Supremo Tribunal Federal, ele é composto por ministros, juízes, ministros, indicados politicamente. Ou seja, é um cargo vitalício, mas que tem indicação do presidente da República. E a nossa Corte Suprema Máxima de Justiça, o STF, conta com 11 ministros. Só que desses 11, 8 foram indicados por Lula e por Dilma, ou seja, pelo PT, Partido dos Trabalhadores, que mostrou para que veio nesses 13 a quase 14 anos de governo do Brasil, que virou uma catástrofe, um desastre na área econômica, na área inclusive da sustentabilidade das instituições, das entidades. Pois bem, o problema é, você acredita, você confia na nossa Suprema Corte de Justiça, o STF? Para muitos, não. A grande verdade é que em todo local há joio e há trigo, como diz a Bíblia, como nos ensinou o Senhor Jesus. E é necessário que o trigo e o joio cresçam e se desenvolvam juntos. Porém, é bom ressaltar que nós temos realmente magistrados, homens, mulheres, pessoas sérias, pessoas idôneas, pessoas ilibadas, de conduta ilibada. Agora, o problema é que no Brasil, o brasileiro terminou se acostumando a tantos escândalos, até de compras, vendas de sentenças, juízes se vendendo. E uma ministra do STJ, salvo engano, chegou até a declarar, Helena Calmon, chegou a declarar que há muitos bandidos de toga. Ou seja, é preciso que haja investigação, apuração e o enquadramento jurídico, e, se for o caso, a punição para esses ministros ou esses juízes que incorrerem em falhas, que incorrerem em possíveis falcatruas. O problema é, quem poderá investigar? A Suprema Corte de Justiça, STF, o Supremo Tribunal Federal. Quem poderá investigar, quem poderá enquadrá-lo juridicamente e quem poderá causar o impeachment de algum ministro do STF. Somente uma instituição, somente um órgão tem esse poder. E esse poder, constitucionalmente, está nas mãos do Senado Federal. Mas a questão é, quantos e quantos senadores que estão deixando o cargo não estão sendo acusados, investigados de crimes e falcatruas? Quantos e quantos que estão eleitos ou reeleitos não estão também incluídos nesse rol, nessa lista de corruptos, digamos assim, de forma muito direta? Então, esse é o X da... Desculpem. Esse é o grande X da questão. Por que o nosso Senado não se movimenta? Por que o nosso Senado Federal não coloca em pauta e não coloca em xeque determinadas pessoas, determinados ministros do STF? O que vemos semanalmente são manchetes e mais manchetes nos portais de notícias, nos jornais, nas emissoras de TV, nos programas jornalísticos de rádio, que o STF, que a turma, primeira turma, que segunda turma, que ministro X, Y, Z, soltou não sei quem,
soltou fulaninho, soltou cicraninho, e esses fulaninhos, cicraninhos, envolvidos até o gogó em corrupções, fraudes e muitas vezes até no narcotráfico e tráfico de armas. Aí fica complicado acreditar na justiça agindo de tal maneira, de tal modo. Eis o grande questionamento. É preciso que o Senado Federal, os senhores senadores, os excelentíssimos senhores senadores da República, comecem a se mexer nesse aspecto da moralidade, principalmente no judiciário, porque nós temos um executivo político partidário, nós temos um poder legislativo político partidário, e não faz o menor sentido termos um judiciário político partidário. É preciso mudar esta cultura, é preciso mudar este pensamento, é preciso termos homens na justiça imparciais, isentos, independentes. Por isso, eu defendo o concurso público para ministros do STJ e do STF. Sim, concurso público, que os que estão aí permaneçam até a aposentadoria e depois, para preenchimento dos cargos, substituições, concurso público com juízes de carreira em todo o Brasil para ocupar as vagas lá no STF. Basta, chega. O STF, que tem a grande imagem de guardião da Constituição, em muitos casos termina rasgando, destruindo e jogando no lixo a Constituição. Um grande exemplo, a Dilma Rousseff do PT sofreu impeachment, mas de forma aberracional, bizarra, manteve seus direitos políticos e foi candidata neste ano de 2018 ao Senado lá em Minas Gerais. Ora, se ela sofreu impeachment, era para ficar impedida, né, dos seus direitos políticos por 8 anos. Então é preciso que haja moralização, moralidade na política e também no judiciário. Portanto, concurso público para o STF, STJ já.